muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante aqui no canal Atenção Vascaínos. Olha, vamos ter uma semana bem agitada e aqui nesse vídeo vão ter muitas notícias para deixar muito bem atualizado. Então é imprescindível ter a sua inscrição aqui no canal, tem um botãozinho aqui embaixo, você inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações, assim sempre que a gente subir um vídeo, você vai ser informado através do YouTube. Deixe o like nesse vídeo que custa nada, é só clicar no curtir e compartilhe. Copie o link e joga lá nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Faça esse vídeo chegar a todos os vascaínos, porque ajuda demais o canal a crescer e chegar a mais de 174 mil vascaínos aqui na plataforma YouTube. E como eu disse, segunda-feira começando a semana de estreia do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. O time joga na sexta-feira, às 7 da noite, em São Januário, contra a equipe do Vila Nova de Goiás. E para essa partida, o técnico Zé Ricardo comanda novamente um treinamento hoje no CT Moacir Barbosa e deve começar a montar o time do Vasco para essa estreia. Até porque o Vasco no fim de semana fez um jogo-treino contra o Olaria e a escalação foi a seguinte: Thiago Rodrigues no gol, o Everton na lateral direita, a zaga com Quinteiro, Anderson Conceição e Edmar, e mais à frente, Zé Gabriel, Luiz Henrique, Nenê, Gabriel Peck, Figueiredo e Raniel. Mas o time não teve dois jogadores que foram poupados dessa partida, mas que devem ficar à disposição do técnico Zé Ricardo. São eles, Juninho e também Yuri Lara. Eles devem ficar à disposição do treinador para essa estreia. E o Vasco também pode contar com jogadores contratados nesse período após o Campeonato Carioca. Casos de Lucas Oliveira, atacante que veio do Bangu, além de Eric Farias, que vem do Ipiranga do Rio Grande do Sul, também tem o Zé Vitor, que veio do Marcílio Dias de Santa Catarina, o lateral direito Gabriel Dias, que vem do Cruzeiro, e também o meio atacante chileno Carlos Palacios. Já vou trazer aqui todas as informações, principalmente sobre esse jogador chileno. E como está a cabeça dos jogadores do Vasco para essa Série B do Campeonato Brasileiro, principalmente esse jogo de estreia na sexta-feira contra o Vila Nova? Quem vai falar aqui nesse Bom Dia Gigante é um dos líderes do elenco, o zagueiro Anderson Conceição. Ele fala sobre a Série B do Campeonato Brasileiro e convoca o torcedor para sexta-feira estar em São Januário. Então a Série B é um campeonato que exige muito de todos, os que estão jogando e os que não estão também. Então acho que a gente precisa ter um grupo competitivo, jogadores que abraçam a ideia, é o que a competição vai exigir de um grupo bastante focado, determinado, e pagar o preço, né, pela competição, que ela exige muito. Eu espero que a gente, jogadores, comissão técnica, possamos juntos aí fazer uma grande Série B e conquistar o objetivo do clube. Chamar torcedor para estar junto da gente lá no nosso caldeirão, fazendo aquela festa lá e empurrando o nosso time em busca dessa vitória. Dos 5 jogadores já contratados pelo Vasco após o Campeonato Carioca, apenas um está treinando junto com o elenco, o atacante Lucas Oliveira, que veio do Bangu. Os outros devem chegar essa semana no Rio de Janeiro, fazer exames médicos e aí sim assinar contrato com o clube. Um deles é o atacante Eric Farias, que fez a final do Campeonato Gaúcho pelo Ipiranga de Erechim, perdeu a final para o Grêmio, mas mesmo assim, após essa partida, ele falou sobre o desafio de agora vestir a camisa do Clube de Regatas Vasco da Gama. Acho que eu vou uma grande equipe, é gigante, então tem que concentrar, focar agora mais ainda. Sei quanto vai ser difícil para buscar um espaço, mas acho que tenho total condições de chegar e ajudar a equipe. E agora aquele quadro, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E 3 jogadores do Vasco do time Sub-17 foram convocados para a seleção brasileira. São eles, você está vendo a foto aí na tela, o goleiro Felipe Gabriel, Matheus Pereira e o atacante Rodrigo Pacujá. O Brasil vai pegar os donos da casa, além de Espanha e Turquia, nesse torneio de desenvolvimento da FIFA.
Outra informação em relação à base, no fim de semana, o Vasco, time sub-20, venceu o Botafogo fora de casa por 2-1. Os gols do Vasco, você tá vendo as fotos aí na tela, foram marcados por Egnaldo e também pelo Vitão, meio-campista. O Vasco, que na Taça Guanabara, em 2 jogos tem 4 pontos, um empate com o Madureira na estreia e essa vitória por 2-1 sobre a equipe do Botafogo. E no final do Campeonato Carioca dos Profissionais, o Vasco tem 2 jogadores na seleção da competição. São eles o goleiro Thiago Rodrigues e o meio-campo Nenê. No Campeonato Carioca, o Vasco foi eliminado na semifinal dessa competição. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E olha, você que não assistiu no sábado no Boletim AV Especial, o card está passando aqui em cima, o Flávio trouxe todos os detalhes sobre essa negociação em que o Vasco está contratando, em definitivo, o chileno Carlos Palacios, de 21 anos, jogador que estava no Internacional. Tudo bem que ele não fez a última temporada muito boa no time gaúcho, mas olha, é considerado sim uma joia do futebol chileno, inclusive já tem convocações para a seleção principal, jogou Copa América, eliminatórias, e olha, chega com um pouco de pé atrás em relação ao torcedor do Vasco, não gostou muito dessa contratação. Mesmo assim, aqui nesse Bom Dia Gigante, eu convoco 2 jornalistas que conhecem muito esse jogador, o Carlos Palacios, e eu perguntei para eles: foi uma boa contratação por parte do Vasco desse jogador chileno? Com a palavra, Fernando Campos e também Josa Novales. Confere. Fala, galera do Atenção Vascaínos. Eu acho que a contratação do Carlos Palacios foi uma boa contratação. Primeiro porque passa um recado de que o Vasco em breve vai ser competitivo dentro do mercado, falando de capacidade de investimento. Segundo, que é um jogador jovem, um jogador que tem potencial, que de fato não se adaptou ao Internacional, mas acho que foi pouco utilizado da maneira que ele rende melhor. Um jogador que tem mais característica de meia, que pode jogar ou como camisa 10 ou como um jogador que sai da beirada para dentro, sempre circulando, né, buscando essa faixa central. Jovem, jogador que representa a renovação de seleção chilena e que tem qualidade. E acho que pode ajudar sim o Vasco nessa Série B, se bem utilizado e se bem abraçado pelo grupo e adaptado aí ao elenco. Para mim, um bom reforço, um cara que chega para ser titular do Vasco no restante da temporada. Um reforço muito interessante em tese para o Vasco da Gama. Trata-se de um jogador jovem de 21 anos de idade, um jogador que, contudo, tem uma trajetória muito interessante na base do futebol chileno, a ponto de chegar até mesmo à seleção. Agora, um jogador que desperta certa curiosidade, porque quando ele chega ao Inter, ele não conseguiu jogar no Internacional. Ele nunca conseguiu ser, no Inter, um jogador importante, decisivo, protagonista, um jogador que conseguisse fazer minimamente aquilo que fazia lá na União Espanhola. É um jogador que pode atuar até mesmo como 9, falso 9, segundo atacante, lado de campo pela direita, eu acho até que também pela esquerda, embora ele não tenha sido utilizado assim no time principal da Espanhola e também na equipe do Inter. Em tese, o Vasco fez uma grande contratação, um ótimo jogador, e acho que tem que apostar nesse perfil. Mas há uma questão que eu preciso destacar nessa contratação do Vasco, que acho que também serve para outras contratações. No Inter, o Palacios também não deu certo porque os elementos de recepção ao reforço não existem no Inter. Que elementos são esses? O jogador, por exemplo, é muito introspectivo. A gente vai lidar com isso, a gente sabe disso, a gente vai saber lidar com isso. O treinador está preparado para lidar com isso. No clube existe gente para recepcionar o jogador, gerar esses elementos de recepção, de acomodação do jogador para que ele consiga se adaptar. Isso não existe neste momento no Internacional. E, a meu ver, também não existe no Vasco. E o Vasco precisa focar neste ponto para crescer também como clube de futebol e conseguir, por exemplo, voltar à primeira divisão a partir dessa temporada da B. Acho que o Palacios pode ser jogador para ajudar muito o Vasco da Gama nessa trajetória, mas ele precisa também ser melhor cuidado e não somente ser contratado, enfim, ele precisa também ser muito bem recepcionado no Vasco da Gama para saber lidar com os seus limites. Ele é muito introspectivo. E isto abala demais a confiança se, por acaso, ele chegar e o técnico não ter uma boa conversa com ele, não saber lidar muito bem com as suas fragilidades. Só para lembrar para vocês, vascaínos, Leonardo Gil, o Clodil, é hoje um dos grandes destaques do Colo-Colo. E não está jogando pouco não, está jogando muita bola. Muita bola. No Vasco, jogou quase nada.
Valeu, Josa Novales, Fernando Campos, e agora eu quero saber a sua opinião. Foi uma boa contratação por parte do Vasco? Jogador chileno, 21 anos, Carlos Palacios, que não fez uma boa temporada no Internacional, mas é sim considerado uma joia no futebol chileno. Eu quero saber a sua opinião, até porque ele chega com o aval da 777 Partners, é uma das maiores contratações da história do Vasco em relação à questão financeira, já que o Vasco teve que fazer um grande aporte em relação a essa contratação. Mas eu quero saber a sua opinião. E o Vasco ainda essa semana deve buscar pelo menos mais 1 ou 2 jogadores, um atacante e principalmente um zagueiro para compor o elenco do Vasco. A janela fecha no dia 12 e o Vasco corre contra o tempo para tentar contratar esse 1 ou 2 jogadores visando essa temporada. E mais uma vez agradecer demais a sua audiência, você que chegou até aqui. Eu peço para você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o like nesse vídeo e também compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Grande abraço, hoje vai ter a nossa tradicional live de segunda-feira. Vamos entrevistar o zagueiro Quinteiro do Vasco, então 7h30 da noite. Não perca aqui no canal Atenção Vascaínos essa live com o zagueiro Quinteiro. Não vai ser lá no nosso estúdio, mas vai ser sim remoto e com certeza com muita audiência aqui no canal Atenção Vascaínos. Tem também o nosso segundo canal, o AV+, teve vídeo mais cedo do Flávio Dias, o card está passando aqui em cima. É importante ter a sua inscrição também no nosso AV+. Grande abraço, ótima segunda-feira, a gente se vê 7h30 da noite aqui no canal Atenção Vascaínos. Tamo junto, valeu, fui!